Deus nos manterá seguros e firmes. Por que esse desespero? Deus ainda vive. Não importa qual é o período da vida que você vive, nós estamos vivendo um momento de caos, turbulência. Nós estamos vivendo dias de águas agitadas, nós estamos vivendo dias acelerados. Mas a nova série nós queremos lidar com o conceito do descanso. Já foi dito que a nossa sociedade é chamada sociedade do cansaço porque nós não sabemos mais quando parar, como parar, ou o momento em que nós temos que fazê-lo. E por isso nessa série eu gostaria de iniciar com vocês uma reflexão sobre o que a Escritura ensina sobre o descanso. Nós precisamos ser pessoas atarefadas. Faz parte da vida ter tarefas, faz parte da vida ter responsabilidade. Faz parte da vida ter que trabalhar e ter às vezes que trabalhar muito. Às vezes trabalhar bem para fazer um trabalho bem feito, nós precisamos trabalhar muito. Faz parte da vida. Esse é o caos que a gente vive. Mas a Escritura nos ensina que ainda assim existe um espaço, se não uma necessidade, para um descanso. Nós que não sabemos descansar, nós que somos a sociedade do cansaço, a geração que não desliga, nós precisamos aprender a acalmar o nosso coração e relembrar que o nosso Deus ainda vive e que nós podemos descansar na sua presença. E nessa série nós vamos fazer uma série curta de mensagens, diferente daquelas outras que vocês já estão acostumados, de 30 e tantas mensagens em uma série. Nessa série nós teremos apenas 4 mensagens. Na primeira delas nós vamos conversar sobre descanso para a alma. O que a Escritura fala sobre o nosso descanso? Nós vamos lembrar a ideia de que nas Escrituras o descanso é também bênção e santidade. E nessa mensagem eu vou ensinar uma palavra hebraica para vocês. Porque culto também é cultura, tá bom? A gente também pode aprender coisas aqui. E a ideia nós vamos conhecer a palavra hebraica kadosh. Na segunda mensagem nós vamos falar sobre o descanso para o corpo e vamos relembrar o aspecto espiritual e social do descanso. Nós vamos aprender a palavra Shabbat, a palavrinha hebraica que vai nos ajudar aqui. Nós vamos falar sobre o descanso para o espírito e vamos perceber que em muitos casos a nossa exaustão está diretamente relacionada a comportamentos que nós criamos que não são recomendados pelo Senhor. Na verdade, nós estamos exaustos em muitos casos por problemas do nosso próprio pecado e nós vamos conhecer a palavrinha hebraica shuv. E por fim, nós vamos falar sobre o descanso da nossa mente. Lembrar que o descanso como bênção e santidade também atua no modo como nós vemos, enxergamos e usamos a nossa vida. E nós vamos conhecer mais sobre essa palavrinha hebraica chamada shalom. Nós vamos observar que cada um dos conceitos que nós vamos aprender nessa série de mensagens, eles foram dados por Deus para serem desfrutados no meio do caos. O Senhor vai falar sobre o descanso da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito e mente, no meio da nossa vida. A Escritura não ensina o descanso como uma saída para o mosteiro. A Escritura não ensina o descanso como uma saída para o resort. A Escritura não ensina o descanso como a ausência da vida comum. O descanso ensinado pela Escritura é descanso no meio do caos. É o descanso de quem consegue dormir no barco no meio da tempestade. O descanso que o nosso Senhor Jesus muito bem ilustrou na sua própria vida. Esse é o descanso que nós vamos aprender. Por isso, antes de iniciar a mensagem de hoje, eu gostaria de orar para que o Senhor usasse essa mensagem e para que Ele usasse essa série para nos ensinar que além do trabalho e das muitas coisas que nós temos que fazer, nós vamos precisar aprender a descansar com Ele e nele. Vamos orar? Baixe sua cabeça comigo. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez para estarmos juntos como igreja, como teu povo, tua comunidade, para olharmos para a tua palavra, para ouvirmos o teu ensino. E quando nós olhamos para a tua palavra e para o teu ensino, Senhor, nós queremos ouvir palavras de vida eterna, palavras de transformação.
e nós nos colocamos diante do Senhor em reverência à Tua palavra, prontos para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, pedindo que o Senhor use esse tempo na vida da nossa igreja, Senhor. Que nós possamos aprender a descansar de acordo com a Tua palavra, que possamos aprender a descansar de uma maneira que convenha aos santos. E que nessa manhã, enquanto nós refletimos sobre o descanso que precisamos ter para a nossa alma, que o Senhor conforte, console e corrija o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Falar sobre descanso para a alma para quem mora em São Paulo parece uma contradição. Se existe alguma coisa que nós não temos aqui, é tempo ou espaço para descansar. E pior, a maioria de nós, quando tem tempo ou oportunidade para o descanso, tem um certo pânico interior, que diz assim, se eu vou descansar, eu poderia trabalhar, eu poderia fazer alguma outra coisa. E nós temos o pânico do descanso, a ansiedade do descanso. Nós estamos parados em casa e de repente o nosso coração acelera dizendo, você não vai fazer mais nada? Você tem certeza que você vai ficar parado? Se você não é do tipo, Ami, que gosta de descansar dentro do carro, correndo, eu sei que vocês olham para o Ami e não conseguem pensar nisso, mas o modelo de descanso do Amir é atlético, ele gosta de fazer coisas. Para ele, um bom sábado de gincana entre Bauru, Campinas e São Paulo é uma alegria. Se der tempo, ele vai a Peruíbe. Esse é o descanso do Amir. Mas a maioria de nós, ou talvez alguns de nós, tenhamos outras visões do descanso. Que a ideia de ficar descanso é perder tempo. E quando nós temos brechas na nossa agenda, nós inserimos coisas ou relacionadas ao nosso trabalho, ou responsabilidades familiares, porque para nós descansar é perder tempo. E cada vez que nós incluímos no nosso descanso responsabilidades e tarefas, nós acabamos comendo um pouco da nossa vitalidade sem perceber. Você fala, mas é só uma viagem. Mas é só uma viagem todo final de semana. Não, é só um evento. Não, mas é um evento todo sábado. Não, é só um tempo para sair com a família, mas é todo dia, todo fim de semana. E de repente você está exausto de descansar, porque no seu descanso você não descansou. E para aqueles que violam a ideia do descanso, em algum momento, a vida cobra. Como diz aquele ditado americano, the life snake, a vida cobra. Vocês gostaram dessa, vai, gente? Por favor, eu me empenhei muito por isso. Um dia a conta chega. E como vocês sabem, no final do ano passado, eu precisei passar um tempinho de recuperação no hospital. Eu tive uma hérnia cervical. E a minha hérnia cervical tem muitas razões. A minha hérnia cervical, eu aprendi, tem razões fisiológicas, eu não tive fortalecimento adequado. Tinham problemas posturais, eu trabalhava da maneira errada, eu sentava errado, eu usava o livro de maneira errada. Tem uma série de composições. Mas entre elas existe uma tensão nessa região chamada estresse, de quem não para de trabalhar. E curiosamente, a minha crise de dor que me levou à internação aconteceu no primeiro dia das minhas férias, quando eu parei de trabalhar. Quando eu ia sair com a família para descansar uma semana, eu tive uma crise de dor que cresceu de tal forma que eu não tinha como mais andar, conversar, fazer nada, e eu tive que ficar internado no hospital. Por questões de planos de saúde e hospitais, eu tive que estender minha estadia no hospital por muito mais tempo do que o necessário. Eu precisava ser operado com urgência, mas eu precisei esperar 15 dias para conseguir a autorização, sem poder sair do hospital, com dores insuportáveis. E a única coisa que eu conseguia fazer naquele momento era parar e pedir para que o Senhor amenizasse a minha dor. Os amigos tentaram me ajudar com distrações. Eu tive a presença de um amigo que tem esse final de semana, que gosta de fazer passeio. Ele deu uma esticadinha até Valinhos, o Amir, e me levou um streaming do Google para eu conseguir assistir alguma coisa enquanto eu estava no hospital.
Mas nada daquilo parecia fazer sentido para mim. E eu começava a ver, eu me desinteressava, eu não conseguia ler nada para minha frustração. Só me sobrou tempo ouvindo mensagens, eu deixava o celular tocando no meu peito, e orações quando eu estava acordado, porque os meus medicamentos também me tiraram a capacidade de ficar acordado também. E ali naquele lugar, eu não tinha mais nada para fazer, a não ser buscar pela presença do Senhor. E foi ali que eu aprendi alguma coisa sobre o descanso que até então eu não tinha entendido. Que muitas vezes o Senhor precisa adicionar coisas na nossa vida ao subtrair coisas dela. Foi ali que eu entendi que o Senhor me tirava de circulação. Foi ali que eu entendi que Deus me tirou a capacidade do trabalho. Foi ali que o Senhor me tirou o trabalho, as preocupações com o trabalho, para que Ele pudesse adicionar na minha vida a sua presença, para que eu pudesse desfrutar de tempo com Ele. Foi ali naquela cama de hospital que eu aprendi o que significa aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Foi ali que eu aprendi que o Senhor precisava me dar um tempo de descanso. Mas não um descanso do tipo, eu vou fazer uma pausa no meu trabalho. O descanso do tipo em que Ele me dá dele mesmo, enquanto Ele tira de mim aquelas coisas erradas, quando eu podia finalmente olhar para dentro de mim e perceber quantas e quantas vezes eu abandonei o meu descanso, ou eu não usei o meu descanso da maneira que Ele tinha me ensinado. E foi ali que Ele adicionou da sua presença, ao subtrair o meu trabalho, a minha preocupação, e até mesmo o meu tempo de trabalho. Em uma das visitas que uma amiga me fez no hospital, ainda no início da minha internação, eu me lembro de chegar para ele e falei, anota isso. Se essa cirurgia der errado, é você que vai ter que cuidar dessa igreja. O plano de ação é esse aqui, ó. Naquele momento, eu estava considerando a possibilidade de não conseguir voltar para o ministério. Considerando a possibilidade de não ter saúde física para continuar. Ou de não voltar. Você nunca sabe qual que é o humor do anestesista o dia que você entra na sala de cirurgia. É ops, foi o dobro. E já era. O Neymar ri porque ele falava assim, fica tranquilo, Marcelo, essa é uma cirurgia comum. É uma cirurgia comum que eu vi amigos meus não conseguirem se recuperar. Então, você viu milhões de cirurgias, eu vi uma só, de perto. Mas foi ali que o Senhor tirou a minha preocupação com o futuro da igreja. Foi ali que Ele tirou a minha preocupação com os próximos passos da igreja. Foi ali que Ele removeu as minhas tensões, meu estresse. E foi ali que eu descobri o que significa descansar. E foi nesse contexto que eu entendi de uma maneira nova o Salmo 23. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada terei falta, em verdes pastagens Ele me faz repousar. Eu nunca imaginei que verdes pastagens pudessem se parecer com um hospital. E eu nunca pensei que me fez repousar significava pegar pelo pescoço e me colocar naquele lugar. Eu precisava parar. Eu precisava descansar. Eu precisava da presença de Deus. Eu precisava de descanso na presença de Deus. Ele me conduziu a águas tranquilas e ali Ele restaurou a minha alma. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um Senhor bondoso, que no seu cuidado pastoral, Ele me disse, você precisa descansar. Você precisa de repouso. Porque pastores quebram. Pastores quebram emocionalmente, pastores quebram fisicamente, pastores quebram como todos nós. Aliás, essa é a geração mais quebrada que nós conhecemos. Nós vivemos em um momento de pessoas profundamente quebradas, emocionalmente destruídas por dentro. Por onde quer que você passa, você encontra pessoas tão atarefadas e sem descanso, que a maioria das pessoas com quem nós convivemos precisa de medicação para vencer o dia.
Tamanha ansiedade que toma o seu coração, precisa de medicação para enfrentar a vida. Nós vivemos em uma geração de gente quebrada. E nós vemos marcas disso em todos os lugares. E ao que parece, a vida moderna, ela não promove o nosso desenvolvimento. É a geração mais bem informada, mais quebrada. É a geração com maior acesso à tecnologia. Geração mais destruída por dentro. Nós estamos desenvolvendo tecnologias e nós estamos desenvolvendo uma série de coisas para a humanidade, mas como humanidade, nós estamos apanhando das novidades da vida. Nós estamos sofrendo os impactos das novas tecnologias. E esse ritmo acelerado que nós estamos vivendo nos faz profundamente mal. Parece uma lancha. Vocês já viram aquelas corridas de lancha em alto mar? Em que elas têm super velocidade, elas vão entrando em contato com a água e elas vão trombando cada vez mais rápidas até que ela atinge uma velocidade incrível. Exceto que eventualmente vem uma pequena onda. E essa velocidade incrível dessa lancha faz com que ela vire. E nós temos tantas pessoas aceleradas e correndo, vivendo a vida num ritmo profundamente acelerado, que elas se esquecem que velocidade é o oposto de profundidade. E nós estamos correndo nos aspectos superficiais da vida, sem desenvolver profundidade no nosso relacionamento com o Senhor. Nós já não temos mais tempo para um mergulho profundo. Nós ficamos somente na superfície, porque nós estamos com pressa. Pressa. E como é que nós vamos descansar no meio desse caos? Como é que nós vamos, no meio desse barulho que nós vivemos, como é que nós vamos descansar propriamente? Existem muitas alternativas para o descanso, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que a Escritura nos ensina, que oferece descanso para a nossa alma, que começa com o nosso próprio Deus. Ao invés de procurarmos, antes de qualquer coisa, alternativas nesse mundo, eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que Deus ensina sobre o descanso. E eu gostaria que você considerasse comigo o próprio ritmo divino. O nosso Senhor, quando Ele construiu e estabeleceu esse universo, Ele estabeleceu um universo que funciona com um determinado padrão. E o padrão que Deus estabeleceu na criação desse mundo estabelece um ritmo para toda a criação, que funciona para todos os que estão aqui, que é perto e disponível para todas as pessoas. Um ritmo que demonstra que a nossa vida precisa se adequar ao modelo para o qual nós fomos criados. Todas as vezes que você compra um novo aparelho, celular, liquidificador, micro-ondas, qualquer que seja o produto que você vai comprar, se você quer que esse produto dure por bastante tempo, você tem que fazer bom uso desse produto. Não é verdade? Se você usa o celular como câmera de mergulho, talvez ele dure um pouquinho menos como telefone. Porque ele pode mergulhar. A propaganda diz que ele é a prova d'água. Mas ele não te disse que ele só é a prova d'água no rasinho, dentro do copinho, dentro do aquário. Você vai mergulhar com ele no fundo do mar, ele enche de água. Não foi feito para ser câmera submarina. Se nós quisermos que os produtos que a gente compre tenham duração, nós precisamos olhar para o manual e entender o propósito para que eles foram criados. Se você quiser viver uma vida saudável, longeva, você também precisa voltar os olhos para o manual. E voltar para olhar para aquilo que Deus criou e desenhou você para ser e para viver. E quando você entender o que Ele ensina sobre o ritmo que nós devemos estabelecer na nossa vida, nós vamos descobrir que o padrão para a nossa vida e o nosso comportamento é espelhado nele mesmo. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos criados para funcionar de acordo com o seu padrão, de acordo com o seu modelo. E quando nós olhamos para o nosso Senhor trabalhando, nós encontramos uma frase que é interessantíssima. Em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, nós lemos o seguinte: no 7º dia, falando sobre a criação, ele diz: Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia Ele descansou. Ele abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara
na criação. Aí você para se perguntar um pouco, mas por que Deus descansa? Por que Deus descansou? Ele não é o Todo-Poderoso, o que tem todo o poder do mundo, não é Ele aquele que tem toda a capacidade? E o que significa ele descansou? Quer dizer que então ele fez a criação e no 7º dia ele pulou na sua cama sacerdotal e dormiu até o próximo dia? O que é que esse descanso divino faz aqui? E essa é uma pergunta que deixa teólogos encucados, diferentes opiniões sobre o assunto. Mas parece que Deus está estabelecendo no início de tudo um modelo de funcionamento. Um modelo de funcionamento que inclui o descanso. Nosso Senhor não precisava descansar porque Ele estava cansado. Ele precisava descansar para estabelecer um modelo para mim e para você. Que se Ele, que é o Criador, descansa, nós que somos criaturas, nós devemos, precisamos descansar. Nós não vamos funcionar melhor de maneira longeva se nós trabalharmos sem parar. Nós não vamos funcionar melhor se nós acelerarmos a nossa vida para conquistarmos as coisas mais rápidos, para desfrutarmos da nossa aposentadoria no futuro. O Senhor nos fez para descansar como Ele mesmo descansou. E o modo como a Escritura apresenta esse ensino para nós é muito interessante, porque parece que tem uma ênfase aí. Ele diz o seguinte: Deus terminou no 7º dia o trabalho que Ele fez. Em uma tradução mais literal. Ele abençoou no 7º dia todo o trabalho que Ele fez. Ele abençoou o 7º dia e o santificou, porque Ele descansou de todo o seu trabalho. Parece que tem uma ênfase aqui. 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Parece que existe uma relação entre toda a obra que Ele realiza e o descanso. Essa proporção de 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso servem como modelo. Nós usamos isso de modelo para a nossa vida até hoje. Nós chamamos isso de semana. Nós chamamos isso de semana e nós trabalhamos a semana, nós temos o fim de semana, porque nós temos de maneira inconsciente lembrança de que a nossa vida precisa de pausa, que a nossa vida precisa de descanso. Foi Deus quem nos criou assim. E você pode procurar a respeito dos calendários e você vai descobrir que nós já tentamos criar outros tipos de calendários. 10 dias de trabalho, 8 dias de trabalho. E no final nós voltamos no modelo de 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. 1 dia de trabalho e 2 dias de descanso. Ou até, quem sabe, alguns de nós desfrutando de 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Seja como for, esse modelo de trabalhar e descansar foi um modelo estabelecido por Deus. O trabalho de Deus não foi pouco. Do nada, Ele tirou tudo. Da visão das Escrituras, o trabalho do nosso Senhor foi intenso. Ele não trabalhou pouco. Ele não trabalhou pela metade. Ele não trabalhou meio período. Ele trabalhou pela criação. Aliás, nós vemos os dias da criação sendo apresentados assim. Nós vemos que do caos Ele tira a ordem. Nós vemos que a terra era sem forma e vazia, mas nós vemos o nosso Senhor criando e enchendo de beleza a criação. Mas o modelo de trabalhar e descansar foi estabelecido logo ali. Esse é o ritmo divino. Trabalhar e descansar. Trabalhar e descansar. Trabalhar e descansar. Quando Deus trabalhou na criação, Ele definiu o propósito do trabalho. Trabalho feito para a glória de Deus. Trabalho feito para engrandecer o seu nome. O trabalho foi feito e foi feito muito bem feito. Tudo era bom e tudo era muito bom. O nosso Senhor definiu o propósito do trabalho. E Ele atribuiu propósito ao descanso. Mas Ele estabeleceu um modelo de vida que diz que um bom sábado de descanso precisa de uma boa semana de trabalho. E a Escritura não fala de descanso como se ela criasse preguiçosos que agora vão se recluir e viver descansando, vão fazer voto de silêncio ou vão se esconder em algum lugar na clausura. Não, Ele está dizendo que
Uma vida normal, no caos, precisa de um ritmo de trabalho. Nós precisamos trabalhar. Faz parte do nosso ritmo, faz parte da nossa vida. Nós temos esse desejo de trabalhar. Não somente pelos boletos que nos assolam, nós gostamos de trabalhar. Eu tenho certeza que você teria, se pudesse, trabalhar sem precisar pagar nada, nenhuma outra conta, pelo simples prazer de trabalhar. Se você duvida isso, procure um aposentado de 6 meses. Coisa que ele mais sente falta é ir para o trabalho. Nós gostamos de trabalhar. Nós fomos criados para isso. Mas o nosso ritmo tem que ser o ritmo da criação. Descansar é fundamental. Descansar é necessário. Trabalhar com afinco, dedicação, mas descansar. Porque quem só trabalha, acelera seu tempo de descanso forçado no hospital. O pessoal brincava comigo quando eu estava no hospital que eu estava parando em um pit stop para fazer a troca de peças do eixo central. Era um carro que saiu para manutenção. Mas foi para manutenção porque não fez manutenção preventiva. Se tivesse feito manutenção preventiva, é possível que eu não precisasse gastar tanto tempo no pit stop. 15 dias de hospital, 1 mês de recuperação inicial e vários meses de fisioterapia, e agora eu faço pilates. Você pode ver, eu tenho uma amplitude fantástica no meu pescoço agora. Tudo isso por quê? Porque ao invés de fazer os descansos necessários, eu violei esse descanso e precisei gastar tempo na mecânica, fazendo reposição de peças. Trabalho e descanso. Aliás, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que ela diz o seguinte: em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia será santo, será um sábado de descanso consagrado ao Senhor. O Deus que definiu o propósito do trabalho também definiu o propósito do descanso. Ele diz: você vai trabalhar a minha semelhança, a minha imagem, mas você vai descansar comigo. Um dia consagrado ao Senhor. Ele não diz um dia consagrado a você. Ele não diz um dia consagrado aos seus hobbies. Ele não diz um dia consagrado às suas vontades. Ele diz descanso, um dia consagrado ao Senhor. Quando o Senhor estabeleceu esse ritmo divino, Ele estabeleceu que o propósito do trabalho tinha a ver com Ele. Mas Ele também definiu que o propósito do descanso era a sua presença. Deus, Ele dá propósito ao trabalho, mas do descanso, Ele dá da sua presença. Essa foi uma das coisas que eu aprendi no hospital. Eu posso desfrutar da presença de Deus quando eu deixo de trabalhar. Eu posso desfrutar de um relacionamento de profundidade com Ele, de intimidade com Ele. Porque eu posso desfrutar dEle no meu tempo de descanso. Quer dizer que nos outros dias de trabalho eu não trabalho para o Senhor? É claro que não, nós estamos vivendo uma vida diante de Deus. Mas nós não sabemos descansar, porque nós nunca entendemos que o descanso genuíno depende da visão correta do trabalho. A gente nunca entendeu que nós precisamos aprender a trabalhar para aprender também a descansar. E esse princípio de olhar para o propósito de Deus no trabalho, de um trabalho feito com Ele, na presença dEle, esse princípio que às vezes nós esquecemos, ele atrapalha demais o nosso entendimento do descanso. Porque o nosso erro é que nós esvaziamos o trabalho de propósito divino e nós enchemos o nosso descanso de propósitos humanos. Nós não sabemos descansar porque nós acreditamos que o nosso trabalho diz respeito a nós mesmos. É o meu trabalho, é o meu salário, é o meu sustento. E quando nós fazemos isso, o descanso se torna a respeito de quem? De mim. O meu descanso. E como de trabalho é atividade, nós acreditamos que descanso é falta de atividade. Então eu preciso de pausa. Eu preciso parar de fazer coisas. Porque um bom descanso
É quando eu deixo um espaço na minha agenda para recuperar a minha energia, para voltar segunda-feira cheio de energia. Então o sábado ele tem uma função, o descanso ele tem uma função, me deixar parado por um período para que eu consiga voltar a trabalhar na outra semana. O propósito do descanso na vida que nós vivemos, nessa vida de ritmo acelerado, é somente para que você volte a trabalhar no dia seguinte. E aqui está o nosso erro. Nós esvaziamos o nosso trabalho de propósito divino. E aí nós enchemos o nosso sábado de propostas humanas. Nós enchemos o nosso descanso das nossas coisas. Então o nosso sábado tem a ver com os nossos hobbies, tem a ver com o nosso lazer, tem a ver com o nosso beach, o nosso beachzinho, tem a ver com o nosso clube, tem a ver com o nosso passeio. Por quê? Porque o descanso serve para mim. O descanso serve para me agradar. Eu faço coisas boas que eu gosto, porque eu preciso fazer isso. Mas o nosso Senhor não nos ensinou assim. Todos nós, quando nós estamos no trabalho, nós somos agentes do nosso Senhor, onde quer que a gente vá. Nós somos representantes dele. Antes de representante de vendas da marca para a qual você trabalha, você é representante, você é um embaixador de Cristo Jesus. O seu trabalho é o ambiente onde você vai levar a sua fé, vai viver a sua vida, vai levar a sério o seu relacionamento com Deus. Seu ambiente de trabalho é o seu campo missionário, onde você, como um agente de Deus, vai estar lá para promover os propósitos divinos. Sim, você vai trabalhar com excelência. Sim, você vai preencher relatórios. É claro que você vai ser um funcionário excelente, um chefe exemplar. Mas você está lá como emissário de Cristo Jesus. E você está lá para a expansão do reino. Você está lá para, através do seu trabalho, a atividade criativa de Deus continuar nesse mundo. Você fala, mas eu só toco músicas, eu sou músico. O Senhor deu para você a capacidade de criar sons que geram emoções, que contam histórias, que mudam vidas. Você exerce o seu dom criativo, trabalha com Deus, com um propósito divino. Ah, mas eu sou somente uma professora. Você é formadora de novos cidadãos, novos seres humanos para a nossa sociedade. Gente que vai ser impactada pela tua presença e pelo teu testemunho. Se você teve boas professoras, você não se esquece delas. Você lembra do nome delas, o que elas fizeram, como que elas impactaram sua vida. Ah, mas eu só sou um advogado. Você luta pela justiça. Justiça é um atributo divino. Deus é justo. Todos os nossos trabalhos são feitos para serem realizados de acordo com o propósito divino. E quando nós entendemos isso, o nosso descanso vai ter uma outra visão. Nós vamos olhar para o nosso descanso como aquilo que nós podemos fazer com Deus. Um descanso para desfrutar da sua presença. Um tempo de intimidade e proximidade com Ele para desfrutar da sua presença. Porque no trabalho nós queremos ter propósitos divinos, mas no descanso nós queremos a presença de Deus. Mas o que nós precisamos entender para fazer isso? O que é importante que a gente aprenda nesse contexto? Bom, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que a linguagem da Escritura é muito bonita. Quando ela conta a história da criação, ela conta a história como se estivesse criando um grande templo. A linguagem que você encontra em Gênesis capítulo 1 é muito parecida com a linguagem de Êxodo, quando nós vemos o tabernáculo. Ou quando nós vemos a fundação do templo mais para frente, na história de Israel. A ideia de que a preparação das partes dessa criação de um templo, ela culmina em uma grande celebração. O ponto final do processo de criação é uma celebração que marca a presença de Deus. Quando o tabernáculo ficou pronto, Moisés nos conta que a presença de Deus foi manifesta ali. Quando o templo ficou pronto, nós vimos os nossos escritores nos contando a respeito da presença de Deus. Uma grande festa, uma celebração. E é muito curioso que a linguagem usada nesses lugares são muito parecidas. O tabernáculo é abençoado, o
templo é abençoado, eles são santificados para Deus. É muito interessante que todas essas linguagens, elas estão presentes em Gênesis capítulo 2. Quando nós lemos com atenção, nós vemos que no 7º dia, que já havia concluído a sua obra que realizara, ele descansou e ele abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Da perspectiva de Moisés, a grande inauguração da criação como um templo da presença de Deus, o lugar onde ele está, o lugar onde ele manifesta a sua presença. O sábado, o 7º dia, é abençoado. O 7º dia é santificado. Ali existe a inauguração da celebração do nosso Deus. No 7º dia nós estamos vendo a celebração de quem Ele é como Criador. Ele abençoando, Ele santificando. E essas duas palavras, elas são muito interessantes. Bênção e santidade são atribuídas ao 7º dia. Bênção é basicamente aquilo que Deus dá. Bênção é a graça de Deus manifesta. Bênção é aquilo que Deus oferece. Mas e o que significa então santidade? O que significa santidade nesse contexto? Como eu prometi para vocês, eu apresentaria uma palavrinha hebraica. A palavrinha hebraica usada para santidade no Antigo Testamento é a palavra kadosh, que eu escrevi para vocês em caracteres aramaicos, com tipografia contemporânea, mas em cima eu coloquei a transliteração delas. Kadosh é uma palavra muito interessante, que ela é atribuída às vezes a coisas ou pessoas. Os utensílios do templo, por exemplo, eles eram kadosh. O que isso significava? Esses utensílios, eles eram de uso exclusivo no templo. Eles tinham que ser purificados para serem incluídos dentro do templo. Eles tinham que ser separados dos outros utensílios. E de uma certa forma era como se Deus tirasse aqueles utensílios e colocasse para seu uso pessoal. Pessoas que são chamadas de kadosh são pessoas separadas do pecado. São pessoas que foram tiradas do ambiente de sujeira. Foram purificadas e agora elas estão sendo usadas pelo Senhor. A esposa poderia ser descrita como alguém kadosh. Uma mulher, ela havia sido tirada dentre as pessoas que poderiam se casar, mas agora ela é propriedade exclusiva. Agora ela pertence ao seu marido. Ela é santa para o seu esposo. Kadosh tem a ideia de pureza, tem a ideia de separação, tem a ideia de uso, mas tem a ideia de remoção. E parece que Deus está dizendo o seguinte no ambiente da criação, que Ele vai abençoar, ou seja, Ele vai dar de si no 7º dia. E Ele vai santificar, kadosh, Ele vai subtrair. Ele vai adicionar e Ele vai subtrair. Bênção e santidade. Aquilo que eu aprendi no hospital, em que Deus me colocou em uma situação onde Ele subtraiu todas as outras coisas, onde eu fui tirado do meu ambiente de trabalho, onde eu fui removido e separado para estar com Ele ali no hospital. Foi ali que Ele adicionou da sua presença, foi ali que Ele fez a sua bênção, foi ali que eu entendi o significado do descanso, de que eu precisava ser separado para Deus, de ter tempo com Deus, para estar com Ele, para que Ele pudesse adicionar na minha vida a sua presença. O que eu aprendi no hospital é exatamente o que o nosso Senhor nos ensina sobre o ritmo da vida. Que nós precisamos aprender a nos separar do nosso trabalho. Nós precisamos nos aproximar do nosso Deus, porque o nosso descanso precisa ser desfrutado na sua presença. E o nosso grande equívoco é que nós fazemos o oposto. Nós subtraímos aquilo que nos deixa perto do Senhor. E nós adicionamos um monte de coisas que não nos levam para perto dEle. Pode observar uma pessoa geralmente cansada na nossa igreja, qual é a primeira coisa que ela tira da sua agenda? Ela tira o grupo pequeno, porque ela fala, eu sou muito ocupado, eu tenho muitas coisas por fazer, eu estou cansado, eu estou exausto. Então a ideia de gastar uma noite com outras pessoas é muito para mim.
O meu descanso precisa ser para mim. Mas o que você faz quando você está cansado e você abre mão do convívio com os irmãos no grupo pequeno? Você ouve comentaristas políticos falando sobre informações que aconteceram no último dia que amanhã de manhã estão desatualizadas? Você trocou a palavra do Deus eterno por comentaristas políticos na TV? Você trocou o tempo com o Deus eterno para assistir um jogo de futebol? Você trocou um tempo com a comunidade de Deus para ficar assistindo filme no Netflix? Ou pior, você ficou 1h30 deitada no sofá, vendo o Instagram, ouvindo 15 segundos de sabedoria inútil? Nós subtraímos tudo que nos aproxima de Deus quando nós estamos cansados e nós enchemos de coisas que não nos levam para perto dele. Nós fazemos o oposto do ritmo de Deus. Nós temos escola bíblica domingo de manhã. Você fala, domingo de manhã é meu domingo, é meu dia de descanso, é o único dia que eu acordo tarde. Você já procurou pelo salmista o apreço que ele tem pela Escritura? E ele diz, ele medita, o justo ele medita na Escritura de dia e de noite. E você está trocando a palavra de sabedoria do nosso Senhor por meia hora, 40 minutos a mais, rolando na sua cama. Você já acordou. Eu não posso ir no domingo no culto porque eu estou muito cansado. É o meu dia de descanso. Nós subtraímos tudo que nos aproxima de Deus e nós adicionamos qualquer tipo de porcaria que nos mantenha longe dele. Nós estamos quebrados porque nós escolhemos abandonar o nosso Senhor. Porque o nosso descanso já não é mais para desfrutar da sua presença. O nosso descanso tem a ver com o nosso comodismo. Tem a ver com as nossas vontades pessoais. Nós fazemos o oposto. O oposto do ritmo divino estabelecido na criação. Nós não santificamos o nosso descanso mais. Nós não tornamos o nosso descanso puro. Nosso descanso não é para a glória de Deus. O nosso descanso é um senso de morbidez, inativa, improdutiva, que só serve para me permitir levantar segunda-feira mais cedo. Esse é o descanso de acordo com esse mundo. Esse não pode ser a sua visão do descanso. Você trabalha para a glória de Deus, para o propósito de Deus. E você vai aprender a descansar na presença dele. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós podemos santificar o nosso descanso? Como é que nós podemos, na prática, dizer, eu preciso aprender a santificar o meu descanso? Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu gostaria de sugerir para vocês é que nós precisamos imprimir nas nossas vidas um ritmo de descanso. Nós precisamos imprimir na nossa vida um ritmo de descanso. Nós precisamos parar. Eu não quero dizer para vocês que um ritmo de descanso só pode ser feito de joelho no milho em oração. Não é isso, é lógico que existe espaço para você ir no clube, é lógico que existe espaço para você jogar basquete, jogar futebol, mergulhar, fazer o esporte que você interessa. É lógico que existe espaço para descanso, para fazer isso no nosso dia de descanso. O que nós não podemos fazer é fazer do nosso descanso somente isso. Como se Deus não pudesse se fazer presente no nosso descanso. Cara, você vai mergulhar, você vai jogar bola, você vai jogar o beatzinho, vai jogar para a glória de Deus, vai contemplar a natureza, é claro que você vai. Mas não vá sem o Senhor, vá na presença do Senhor. Nós precisamos incluir esse ritmo de descanso nas nossas vidas. Esse ritmo de descanso exige que a gente aprenda a fazer o que a Escritura ensina. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem. Para alguns de vocês significa não usar o celular. Para alguns de vocês significa não abrir a caixa de e-mail.
Você fala, eu não posso fazer isso. Eu sou pago para responder, eu sou pago para produzir, eu sou pago... Produza de segunda a sexta. Se você tem uma emergência, ok. Mas não imprima na sua vida o ritmo desse mundo, porque no ritmo desse mundo você vai quebrar. No ritmo desse mundo você vai funcionar do modo como Deus não te operou para funcionar, não te projetou para funcionar. Para alguns de vocês significa deixar o computador no escritório para não ter a tentação de abri-lo. Para alguns de vocês significa focar na família e deixar de trabalhar. Para alguns de vocês significa eu vou no beatzinho sem celular. Para alguns outros significa eu não vou pegar plantão no meu dia de descanso. Eu não vou adicionar no meu trabalho nada que vá atrapalhar esse meu período de repouso na presença do Senhor. Nós precisamos aprender a subtrair o desnecessário, a tirar das nossas vidas no descanso aquilo que nós não precisamos no descanso. Se você quer descanso para a sua alma, se você quer desfrutar de um tempo de paz, você vai precisar subtrair coisas da sua vida, tirar coisas, diminuir a quantidade de atividades no seu calendário. Porque senão nós não vamos conseguir descansar de maneira apropriada. Ritmo de descanso é fundamental. Mas um descanso esvaziado também não adianta. Nós precisamos encher o nosso descanso de propósito divino. Nós precisamos adicionar aquilo que é necessário. Como igreja nós criamos um ritmo divino para vocês. Nós temos uma agenda. A cada 15 dias nós nos reunimos como grupos pequenos. Por quê? Porque são pequenas pausas que nós temos no nosso mês, onde nós vamos mudar completamente o nosso calendário e a nossa agenda. Para quê? Para desfrutar da presença de Deus, para voltar os olhos para as Escrituras, para estudar as Escrituras com os nossos irmãos. Por que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos que uma vida esvaziada do Senhor e da Sua Palavra é uma vida que vai nos levar a viver de acordo com esse mundo doido que está virando de cabeça para baixo. A igreja coloca algumas dicas desse ritmo que você pode imprimir. Valorize isso. Valorize estar com seus irmãos, valorize participar do grupo pequeno. Não é um cansaço. Na verdade, é quando nós aprendemos a descansar na presença do Senhor. Quando nós incluímos propósito no nosso descanso. Domingo de manhã nós estamos aqui todos os domingos estudando as Escrituras juntos. Por que nós estudamos as Escrituras antes do culto? Porque a Escritura, ela revigora a nossa alma, ela enche o nosso coração. A Escritura transforma a nossa vida. O Senhor usa a palavra dele para transformar o nosso coração. Você fala, não, eu estou muito cansado para experimentar a presença transformadora de Deus. Que tolice! Que tolice! Nós precisamos atribuir propósito divino para o nosso descanso. Desfrutar da presença de Deus. Quando nós olhamos os salmistas falando sobre o tempo deles de reunião na presença de Deus, ele diz, levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca onde está o teu poder. Visitam-se a retidão dos sacerdotes e cantem de alegria os teus fiéis. Onde que essas pessoas estão cantando isso aqui? Onde que elas estão cantando isso? Elas estão cantando no templo, onde os sacerdotes e os fiéis estão celebrando a grandeza de Deus. Esse lugar de descanso, uma palavrinha hebraica muito interessante que descreve o lugar da habitação, da presença dEle. Deus se fez presente no tabernáculo, Deus se fez presente no templo, e os fiéis do Antigo Testamento iam para lá, porque lá era o lugar de descanso do nosso Senhor. A ideia de um templo criado para o Senhor, onde Ele descansa no sétimo dia, virou um modelo da adoração, onde os fiéis se voltavam para Ele em adoração no dia de descanso do nosso Senhor. Como é que os profetas falavam sobre o templo? No dia em que eles exortavam o povo, eles diziam, este é o lugar de descanso, a mesma palavrinha do Salmo, deixem descansar o exausto, este é lugar de repouso. Mas eles não quiseram ver. Os profetas estavam dizendo na comunhão dos santos, na presença de Deus,
Ali onde é o lugar de descanso para o Senhor, ali é o lugar para o exausto. Ali é o lugar para o cansado. E Deus convidou o povo, venham, venham, vamos celebrar juntos. Essa é a celebração. Mas o profeta disse, mas vocês não quiseram ver. Nós somos exatamente assim. Esse aqui não é o templo. Eu não sou sacerdote. Mas o mesmo princípio do culto na presença de Deus, como comunidade, é o mesmo. Eu ousaria dizer para vocês, esse aqui é o lugar dos exaustos. E aqui, o lugar de descanso do nosso Senhor. Não aqui, não somente aqui, pelo menos em qualquer lugar onde a sua comunidade se reúne. Aqui é o lugar de exausto. Está cansado da vida? Está exausto da sua semana? É aqui que Deus te chama para descansar. Porque aqui nós celebramos o nosso Senhor. Nós lembramos do nosso Criador. Nós deixamos os problemas do nosso trabalho para trás. Nós desligamos os afazeres do mundo. E aqui nós nos conectamos com o Senhor como igreja, como comunidade. Mas eu queria dizer para vocês que santificar o nosso descanso significa também um ato de confiança. E aqui existe um lugar onde nós temos muitas dificuldades. Quando nós descansamos nos termos das Escrituras, nós estamos dizendo, a minha dependência na sua suficiência. Por que nós não desligamos do trabalho no nosso sábado? Porque nós acreditamos que Deus não é suficiente para cuidar do meu trabalho enquanto eu descanso. Eu não descanso do meu trabalho porque eu acredito que, por alguma razão, se eu não tiver com a mão em cima dele, o mundo vai deixar de funcionar. O mundo vai deixar de agir. As coisas vão sair do meu controle. Eu vou perder a mão. Quando eu deixo de trabalhar no meu descanso, eu estou dizendo, Senhor, essa é a minha dependência da tua suficiência. O meu trabalho está nas tuas mãos. Confiar em Deus exige esse tipo de descanso e entrega. De dizer, Senhor, eu tenho um monte de conta para pagar, tenho um monte de gente para consultar, tenho clientes para visitar, tenho muito trabalho por fazer. Mas hoje eu vou descansar, eu vou depender e eu vou afirmar que o Senhor é suficiente para mim. Confiar em Deus significa deixar que Ele faça por mim o que eu não preciso fazer. Você já viu uma mãe colocando roupa em criança? É uma batalha, não é? Especialmente as pequenininhas, que você vê a mãe, vem cá moleque, vem cá. Mas as crianças, elas vão crescendo. E você já viu aquela mãe que fica em cima do menino? Não põe essa roupa, tira essa roupa, põe aquela outra, não é esse sapato, é aquela meia. Por que a mãe dá esse pito na criança? Porque ela não confia que o filho é capaz de colocar a própria roupa e sair apropriado. Ela acredita, e com razão. Às vezes a gente vê uns meninos chegando na igreja e a gente fala assim, sua mãe não te viu, né? Às vezes com razão. Mas nós somos exatamente assim com o Senhor. Nós não confiamos o suficiente que Ele pode cuidar do nosso trabalho sozinho. E nós queremos dizer, Senhor, faz isso, faz aquilo, põe aqui, vai lá. E eu vou fazer isso agora, eu preciso disso, eu vou. E eu não paro, eu não descanso. Descansar é um ato de confiança. Isaías, quando chama o povo ao arrependimento, olha só o que ele fala. Ele diz, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança o seu vigor, mas vocês não quiseram. Essa é a proclamação do exausto, da exortação do profeta a um povo exausto. Ele está dizendo, vocês precisam se arrepender do modo como vocês estão vivendo. E vocês precisam descansar, isso vai ser salvação para vocês. Ele não está dizendo, olha, se você ficar arrependido e descansado, você vai ser salvo, vai morar no céu. Não é nada disso, ele está dizendo, vocês vão experimentar a salvação no arrependimento e no descanso. E ele continua, na quietude e na confiança. E é muito interessante que se você olhar esse texto, ele tem um paralelismo muito legal, eu marquei para vocês. A palavra arrependimento e quietude
são paralelos em termos de conceito nesse texto. A salvação e o vigor são paralelos nesse texto. Descanso e confiança são paralelos nesse texto. No arrependimento e no descanso está a salvação, na quietude e na confiança o seu vigor. Vocês estão exaustos e cansados, porque vocês não se arrependeram do jeito de viver de vocês. E vocês não confiam em Deus o suficiente para descansar. Vocês querem controlar todas as coisas. Mas o ritmo divino está muito claro. Ele é criador, nós somos criaturas. Ele é soberano, nós somos súditos. Ele é infinito, eu sou finito. Ele é todo poderoso, eu sou frágil. Eu não posso fazer todas as coisas. Mas eu creio em um Deus que pode. Eu vivo com um Deus que faz todas as coisas. Descansar é um ato de confiança. É por isso que quando nós voltamos para o Salmo 23, nós entendemos muito bem o que ele quer dizer. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens ele me faz repousar e ele me conduz às águas tranquilas. A palavra que nós traduzimos aqui por tranquila é o mesmo termo que o profeta e o salmista usaram para descrever o templo, o lugar da presença de Deus. Água tranquila não é só um lugar calmo, não é só um lugar parado, é um lugar onde a presença de Deus se faz manifesta. O nosso Senhor quer nos levar para lá. Nosso Senhor quer que o nosso descanso seja assim. E meu conselho para vocês é que vocês aprendam a descansar, para que vocês façam a manutenção necessária, para que vocês não tenham que fazer esse tipo de pit stop. Porque se nós não aprendemos a descansar, nós vamos quebrar. Se nós não aprendemos a trabalhar com um propósito divino, nós não vamos descansar na presença de Deus. Se nós não aprendemos a tirar das nossas vidas o que nós não precisamos no descanso, e não adicionarmos da presença de Deus no nosso descanso, nós não vamos manifestar essa confiança que nós podemos ter no nosso Senhor. Esse Senhor que pode restaurar a nossa alma. Esse Deus que pode dar descanso verdadeiro para o nosso coração, para a nossa alma. Nós fomos criados assim, meus irmãos. Nós não somos todo-poderosos, nós somos frágeis e fracos. Se nós não descansarmos e não desfrutarmos da presença de Deus, nós vamos quebrar. E eu não gostaria que nenhum de vocês tivesse que descobrir a respeito disso num hospital. O pastoreio do nosso Senhor, no pastoreio do nosso Senhor, o nosso Deus, Ele sempre nos conduz a águas tranquilas, a sua presença. E eu espero que você viva lá, para que você também não vá encontrá-lo no dia do hospital. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais uma vez mostrar a Tua palavra, na Tua palavra a Tua verdade e o Teu ensino. Nós encontramos aqui, Senhor, descanso para a nossa alma, porque nós aprendemos com o Senhor o que significa trabalhar e descansar. Deus, nós precisamos aprender a tirar das nossas vidas tudo aquilo que nós não precisamos manter. Tudo aquilo que não precisa encher o nosso coração no dia do nosso descanso. Senhor, nos dá coragem e confiança para acreditar que o Senhor pode cuidar do nosso trabalho quando nós precisamos descansar. Nos dá a visão de que nós precisamos da Tua presença no nosso descanso, para desfrutarmos, Senhor, de fato, descanso para as nossas almas. Senhor, nós não queremos simplesmente parar de trabalhar ou encher a nossa mente com muitas coisas. Nós queremos desfrutar do Senhor, nós queremos desfrutar da Tua presença. Nós queremos, Senhor, um ritmo de vida que seja marcado pelo Teu ensino, Senhor, pela Tua palavra e não pela correria desse mundo. Que no meio desse caos, Senhor, nós possamos aprender a viver o descanso na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.